Salmo de número 107. O tema da mensagem hoje é o amor que resgata. Ou nós poderíamos dar o título aqui deste salmo, desta mensagem, O Salvador. Porque afinal de contas, o pano de fundo aqui deste salmo é exatamente o seguinte. O salmista, no final do Salmo 106, se você se lembra, no verso 47 do Salmo 106, o salmista ele disse o seguinte: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos em teu louvor. Então aqui, já corroboro o que eu disse aqui no início. Nós fomos salvos e fomos inseridos, ou seja, enxertados no povo de Deus. Ou seja, Deus operou, ou seja, Ele agiu nas nossas vidas como indivíduos e agora nós estamos ali no coletivo, servindo ao Senhor. E é isso que o salmista está pedindo no Salmo 106, né? Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações para que louvemos. Ou seja, no coletivo, no plural. Vida cristã é assim. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver exatamente isso. Não existe zorro da fé ou cavaleiro solitário da fé. Sempre é no coletivo. E aí, então, no Salmo 107, o salmista já inicia o Salmo 107 rendendo graças ao Senhor. E aí ele vai mostrar aqui o fiel amor de Deus, ou o leal amor de Deus para com o seu povo. Ou seja, nós estamos diante do Deus da aliança. Quando você faz uma aliança, quem é casado, a aliança, ela sempre tem dois lados. Um contrato que você celebra aí fora, ele tem dois lados, tem duas partes. A aliança do nosso Deus é da mesma maneira. De um lado nós temos Deus e do outro o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. E aqui o Salmo 107, ele vai frisar o leal amor de Deus, ou seja, o fiel amor de Deus para com o seu povo. Só que o salmista vai nos mostrar aqui exatamente o seguinte: do verso 1 ao verso 3, nós temos aqui um chamado à adoração. Ou seja, ele diz que nós devemos render graças ao Senhor, que nós deveríamos nos alegrarmos na salvação, na redenção. E aí então do verso 4 até o verso 32, o salmista agora, nós temos o corpo ali do salmo, onde o salmista vai dividir em 4 episódios desastrosos, ou seja, uma desgraça que o pecado traz na vida do ser humano. Porque o maior problema do ser humano não é conjugal, o maior problema do ser humano não é financeiro, o maior problema do ser humano não é emocional, o maior problema do homem é o pecado. E o pecado é uma desgraça, o pecado ele aprisiona, o pecado é uma tormenta, o pecado é uma escravidão. E o salmista, então, ele vai pintar aqui 4 cenários do caos que o pecado produz na vida do ser humano. Só que o interessante é que ao longo da mensagem você poderá perceber o seguinte, que primeiro o salmista mostra a desgraça do pecado. E quando o povo se distancia de Deus, Deus pune, inclusive o seu povo. Eu sei que isso não cabe na teologia moderna, porque afinal de contas, né, as pessoas acreditam que Deus vai punir os ímpios, mas que Deus não disciplina os seus. Muitas pessoas acham que são melhores do que a prostituta, do que o traficante que está lá fora. Se não fosse a graça de Deus sobre mim e sobre você, nós estaríamos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas ou até mesmo pior. Então eu e você, nós não temos nada para nos vangloriarmos. Nós temos que agradecer a Deus, porque Ele abriu os nossos olhos e quebrantou o nosso coração. E aí então o salmista vai nos mostrar o seguinte: quando o povo se distanciou, se rebelou, Deus puniu. Ah, eu duvido disso, pastor. Eu não acho que isso que funciona desta maneira. Leia a Escritura, leia a Bíblia, se você duvida. Davi, inúmeras vezes aqui mesmo nos Salmos. Ah, mas é Antigo Testamento. Tá, vamos lá então para o Novo Testamento. Uma mentirinha, e eles foram fulminados, foram mortos. Nós vemos ali Deus punindo, disciplinando. Davi chegou ao ponto de dizer que ele sentia como se flechas estivessem sendo cravadas em seu peito. E ele diz que era o juízo de Deus sobre os seus pecados. Totalmente diferente da cristandade moderna, que não consegue, em hipótese alguma, sequer até mesmo orar. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Esquecemos esta oração, abandonamos esta oração. Você e eu somos fáceis para enxergarmos, né? Nós identificamos facilmente o pecado dos outros, o erro dos outros, mas temos uma dificuldade tremenda para enxergarmos os nossos pecados. Mas nesses 4 blocos, nessas 4 repartições ou separações que nós vemos aqui no livro de Salmos, você verá que o salmista ele mostra a desgraça do pecado, a consequência do pecado, e aí ele mostra o povo, mais uma vez, prostrado diante de Deus, ou seja, eles enxergaram a consequência dos seus pecados, e isso os levou aos pés do Senhor, e eles clamaram a Deus. E Deus, ele habita no alto e sublime trono, mas ele está ali com o contrito e quebrantado de coração. E diz então que o Deus da aliança
ouve o seu povo e abençoa o seu povo, e aí ele mostra o que Deus operou. E em cada bloco nós temos ali uma intervenção divina. E isso, para concluir cada bloco, o salmista diz: rendei graças ao Senhor. Nós veremos isso pelo menos 4 vezes aqui no texto. Ou seja, primeiro nós temos o pecado, nós temos o povo agora clamando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, nós temos Deus libertando, operando na vida do seu povo, e qual que é o próximo passo? Após contemplarmos tudo isso, isso deveria nos levar a render graças ao nosso Deus. Então nós temos aí do verso 4 até o verso 32, exatamente esse cenário, o salmista pintando esses 4 cenários. Ah, pastor, mas isso tem a ver com o povo ali do Senhor, no Antigo Testamento. Isso se aplica a todo ser humano, porque a consequência do pecado afetou toda a raça humana. E você poderá perceber isso ao longo da mensagem. E aí então, do verso 33 até o verso 41, nós vamos ter ali algumas reflexões da soberania de Deus. Mais uma vez, o salmista trará à tônica a soberania de Deus, o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E aí ele vai encerrar no verso 42 e no verso 43, chamando e dizendo o seguinte: olha, o sábio, quem é sábio, ele vai observar essas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele vai dizer ao longo deste salmo, e vai considerar atentamente o amor leal do Senhor, ou o amor fiel do Senhor. Então é com essa perspectiva que nós vamos percorrer por esse salmo. Então vamos ler aí do verso 1 ao verso 3. E ele diz: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Via de regra, na poesia aqui hebraica, você vai ter a primeira linha, trazendo o anúncio, a segunda explicando o que foi dito, né? Não como no nosso aqui, que é uma rima. Né? Então o salmista diz: olha, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. E ele explica: como que nós sabemos que Deus é bom? O seu amor dura para sempre. Então ele diz: rendei graças ao Senhor, ou seja, louvem ao Senhor, agradeçam ao Senhor, bendigam o nome do Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aí ele diz, verso 2: digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. Lá no Salmo 106, no verso 47, eles clamaram por uma redenção. Aqui eles estão celebrando a redenção. E ele diz isso, né? Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e os reuniu dentre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte ao Sul. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é justamente esta alegria da salvação. O salmista começa este salmo com esta anotação, né? Ou seja, com esta nota: rendei graças ao Senhor, agradeçam, louvem ao Senhor. E ele vai percorrer todo o salmo trabalhando da perspectiva da salvação dos nossos pecados. Se vocês leu Mateus capítulo 1, quando o anjo vai até Maria, o que ele diz? Olha, você vai conceber um filho, por meio do poder do Espírito, e esse virá para quê? Para salvar o seu povo do que? Da miséria? Da pobreza? Não, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então é isso que o homem precisa. A maior necessidade do ser humano, ou seja, aqui o salmista vai tratar da maior necessidade de todo ser humano, que é a salvação, a redenção, a vida eterna. E o salmista inicia dizendo isso, que o povo do Senhor deveria se alegrar na salvação. Ou seja, o Deus misericordioso respondeu com salvação. Ou seja, isso deveria nos levar a louvarmos a Deus, bendizermos ao nosso Deus, com alegria, a alegria da redenção, de um povo que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso deveria nos encher de alegria, de temor, de gratidão ao nosso Deus. Ou seja, deveríamos cantar com todo o nosso ser, louvar a Deus com todo o nosso ser, pois afinal de contas eu e você, nós não conseguimos comprar a vida eterna, ou por nossos feitos herdarmos a vida eterna. E o salmista está dizendo: rendam graças a Deus, louvem ao Senhor. Ou seja, a alegria da salvação nos faz cantar. Se eu entendo de onde Ele me tirou, o que eu merecia, e a certeza que eu tenho, isso deveria me levar a louvar a Deus todo santo dia com alegria e bendizer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Mas o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, ele nos adverte que nós não podemos nos esquecer da tão grande salvação, da obra da redenção. E nós estamos sujeitos a esquecermos. Muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já operou nas nossas vidas, de quantas tempestades Ele acalmou, de quantas prisões Ele já nos libertou.
né, de quantas cadeias que já foram quebradas, e nós nos esquecemos. E quando trata-se da redenção, da salvação, nós também podemos nos esquecer. De um lado você pode se esquecer da tão grande salvação, da obra da redenção, justamente por conta dos seus sofrimentos, das provações da vida. Podemos nos esquecer quando nós endurecemos o nosso coração para a voz do Senhor. Endurecemos o nosso coração para a voz do Senhor porque nós estamos passando por algum período de provação. Eu não sou assim. É mesmo? E quando a doença assola a sua casa? O desemprego, as crises existenciais, conjugais, financeiras. Quando nós passamos por alguns vales nesta vida, talvez nós não temos ousadia de verbalizar ou externar, mas muitas vezes o que ronda em nosso coração e o que sonda em nosso coração é como assim? Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo a minha angústia, a minha aflição? E ao invés de nos prostrarmos diante do Senhor, nós somos como a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Pois afinal de contas, eu estou aqui, e se a pessoa contribui financeiramente, ai de Deus então, porque agora Deus é obrigado a fazer o que ela quer, na hora que ela quer e do jeito que ela quer. Então nós podemos sim nos esquecer da tão grande salvação quando nós estamos passando por alguns vales. E ao invés disso quebrantar o meu e o seu coração, muitas vezes podemos nos tornar incrédulos e nos afastando ainda mais de Deus por conta das dificuldades da vida. O autor de Hebreus, lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai nos mostrar isso. Não deixe as provações, as tribulações te distanciar do Senhor. Uma outra maneira de nós não enxergarmos a tão grande salvação, a obra da redenção, é quando nós negligenciamos os feitos do Senhor. Tudo aquilo que nós já contemplamos. O salmista diz, olha, se alegrem, se regozijem. Davi diz isso. Ou seja, não te esqueçam dos benefícios que o Senhor tem realizado para conosco. Salmo 103, no Salmo 104, ele diz, olha, louvem a Deus e agradeçam a Deus pela criação. Porque por meio da criação nós enxergamos o Criador, o nosso Deus. E nós vemos ali Ele orquestrando cada coisa no seu devido local, no seu devido lugar, com as suas devidas proporções. E ali então nós rendemos graças a Ele, louvamos a Ele, devemos louvá-lo. Ou seja, muitas vezes, em face de tantos sinais e maravilhas e manifestações da graça de Deus, muitas vezes nós não reconhecemos isso. O tamanho do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, e como o nosso Deus, Ele cuida de nós, cuida do seu povo, cuida da sua igreja. Então nós temos que sim, sondar o nosso coração constantemente. E aí então após esse chamado à adoração, agora o salmista ele percorre com 4 blocos, pintando 4 cenários das consequências do pecado. Do verso 4 ao verso 8 ele vai mostrar ali que Deus nos salvou da perdição do pecado. E aí então do verso 10 ao verso 16, ele vai mostrar a salvação da prisão do pecado, porque o pecado é uma prisão. Do verso então 17 até o verso 22, ele vai mostrar a salvação da doença do pecado. E aqui ele não fala de uma doença física, mas é da desgraça que o pecado opera na raça humana. Da consequência do pecado. Quantas pessoas vivem de maneira infeliz, uma vida sem sentido, sem propósito, uma vida desgraçada. Muitos não conseguem sequer sair dos seus lares. E não é questão financeira, porque se fosse isso, artistas não estariam abandonando suas carreiras, né, e tentando buscar um tratamento, porque eles estão ali, eles querem se encontrar, mas longe de Deus não há sentido, longe de Deus não há significado. Por meio do profeta, Deus disse o seguinte, olha, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Note, o profeta não disse que não há dinheiro, que não há sucesso, que não há prosperidade. Ele diz, para os perversos, e o perverso ali não é o homicida, não é o adúltero, perverso é todo aquele que está longe de Deus. E lembre-se, você pode estar longe de Deus dentro de uma comunidade. Você pode estar ali no local de culto e mesmo assim estar totalmente longe de Deus. Duvida? Nicodemos era um mestre. E Jesus disse para ele, olha, se você não nascer de novo, esquece. Então você acha? Eu não estou negligenciando esse momento de culto. Porque para mim isso aqui é uma ordem de Deus. É uma ordem. É uma ordem, não é opcional. O povo de Deus foi chamado a sair dos seus lares para adorar o seu Deus. Mas coloque uma coisa na sua cabeça, nem todos que estão aqui são crentes. Seja na nossa ou em qualquer outra comunidade. Nem todo mundo que congrega, que está frequentando um local de culto, nasceu de novo.
Se com Jesus tinham pessoas que não haviam nascido de novo, você acha que comigo? Queria poder afirmar com propriedade que todos aqueles que frequentam a nossa igreja nasceram de novo, mas eu não posso afirmar isso com propriedade. Não posso. Mas e eu tenho uma certeza, de todo aquele que nasceu de novo, ele vai estar no local de culto adorando o seu Deus, juntamente com os seus irmãos. Então ele nos salvou desta doença do pecado, não no sentido de uma doença física, mas da desgraça do pecado. E aí ele vai encerrar do verso 23 ao verso 32, mostrando a salvação da tormenta do pecado. Então vamos aí olhar aí para o Salmo com essa perspectiva, né? Todos nós sabemos, meu irmão, que o amor humano, ele é limitado. A gente ama, nós amamos, mas muitas vezes falhamos. Um pai é assim. Muitas vezes ele falha tentando acertar. Ele almeja o melhor para o seu filho, muitas vezes ele erra. Muitas vezes podemos prometer, mas nos esquecemos. Muitas vezes tentamos ser constantes, mas mudamos conforme o humor, mudamos conforme as circunstâncias, mudamos conforme o cansaço que nós estamos passando. Mas o salmista aqui no Salmo 107, ele nos mostra que existe um amor que não muda, que não cansa, ou seja, que não recua, que não desiste, que é o amor fiel do nosso Senhor, ou o amor leal do nosso Senhor. Então o Salmo 107 é um testemunho vivo desse amor. O salmista, ele começa celebrando a bondade de Deus, como nós já lemos aí do verso 1, e ele vai terminar o salmo dizendo que o sábio, ele percebe a lealdade do amor do Senhor. Ou seja, e aí no meio do salmo, ele vai descrever 4 situações de desespero. Sim, de desespero. 4 situações que revelam quanto o pecado nos destrói. Ou seja, o quanto o pecado destrói a raça humana. Mas também ele vai mostrar aqui 4 resgates maravilhosos da parte de Deus. Ou seja, que mostram como que Deus age quando o seu povo clama a Ele, quando o seu povo o busca. Então este salmo, meu irmão, ele vai tratar de salvação. Esse salmo, ele trata sobre a graça de Deus, ele trata sobre a intervenção divina. Deus agindo, atuando na vida do seu povo. Então é um salmo que nos ensina que o maior amor não é o que nós recebemos das pessoas. O maior amor é o amor de Deus, o amor que é derramado sobre nós quando Deus nos resgata dos nossos pecados e nos livra ali da condenação eterna. Então, segundo ponto aí, o primeiro foi justamente aí nos atentarmos à salvação, à alegria da salvação. E agora, o amor que nos resgata da perdição do pecado ou o amor que nos livra da perdição, ou seja, a salvação da perdição do pecado. Do verso 4 ao verso 9. Vamos ler aí. E agora ele vai mostrar primeiro a consequência do pecado. Olha, andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. Em sua angústia clamaram ao Senhor. Então note que no verso 4 e no verso 5 ele mostra a situação. Eles estavam andando assim, eles estavam desgarrados pelo deserto, andando por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. E aí no verso 6, ou seja, o povo enxerga a sua miséria e clama ao Senhor. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Ou seja, o povo está sofrendo, agora eles enxergam a miséria, clamam ao Senhor. E aí nós vemos que Deus os livrou. Como que Deus os livrou? Ele explica aí no verso 7. Conduziu-os por um caminho certo, para irem até uma cidade que habitassem. E aí então, primeiro o pecado, agora nós temos o povo clamando a Deus porque enxergaram os seus pecados, nós temos uma intervenção divina, ou seja, Deus intervindo, operando na vida do seu povo, e isso agora exige de nós um próximo passo. E é o que ele vai repetir no verso 8. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ele vai repetir isso nos 4 blocos. Nos 4 blocos. Então veja, o Salmo começa descrevendo ali pessoas perdidas no deserto, sem direção, sem força, sem esperança. Algumas traduções vão nos apresentar o seguinte: vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegando à beira da morte. Ou seja, esse é o retrato espiritual de todo ser humano longe de Deus. Todo homem longe de Deus, essa é a exata descrição de todo homem sem Deus. Ele está perdido, ele está inquieto, ele é insaciável, ou seja, nada pode preenchê-lo porque ele busca preencher o seu ser, seja com bebidas, drogas ou qualquer outra coisa,
Outros um pouquinho mais intelectuais, eles se afundam no serviço, no trabalho, buscando preencher aquele vazio existencial, mas na verdade só Deus pode preencher. Então esta exata situação de todo homem sem Deus, o retrato espiritual de todo homem sem Deus, perdido, inquieto, insaciável, caminhando para a morte. E muitos podem estar até rindo e felizes. Mas veja, aí então há uma virada. Quando de fato o homem enxerga a sua podridão, ele enxerga a sua miséria, e aí então o salmista diz, em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Aqui está a beleza da graça de Deus. Quando um pecador como eu e você clama, o amor de Deus responde, ou seja, Deus responde ao nosso clamor. Não por causa de nós, mas por conta do seu nome, por conta da aliança que ele fez com o seu povo. Ele é leal, ele é fiel, ele honra a sua palavra. Como que Deus respondeu? Neste bloco pintado aqui pelo salmista, olha, aquele povo que estava perdido, que estava inquieto, que estava insaciável, agora Deus os conduziu por um caminho seguro e os levou para uma cidade onde pudessem habitar. Ou seja, o amor de Deus não apenas nos salva. Ou seja, ele coloca o pecador no seu caminho, no caminho certo, na direção correta. Os mandamentos de Deus, meu irmão, não são difíceis. Os mandamentos de Deus são impossíveis para nós, sozinhos, obedecermos. Se você duvida, ora, o perdão é uma das coisas mais básicas da nossa fé. E nós temos dificuldade de perdoar muitas vezes aquela pessoa que nós juramos até que a morte os separe. Você ainda acha que nós sozinhos conseguimos cumprir todo o mandamento de Deus? Não. Por isso que nós precisamos constantemente dobrar os nossos joelhos. Vida cristã é diária. Todos os dias estarmos ali prostrados diante do nosso Deus, buscando a Ele e clamando a Ele por essa intervenção divina, transformando a minha e a sua vida. Então Ele nos salva, Ele coloca o pecador no seu caminho, no caminho certo, Ele dá direção, Ele conduz, Ele dá propósito, Ele dá um lar, Ele dá descanso, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor, Ele foi moído na sexta, ressurgiu no domingo, está à destra do Pai e um dia Ele vai voltar. E a salvação é obra exclusiva de Deus, do começo ao fim, louvado seja Deus por isso. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, diz o apóstolo Paulo. Por isso que nós temos a certeza da vida eterna. E muitos vão dizer, vocês são arrogantes, vocês têm a certeza da vida eterna. Eu arrogante? O servo de Deus arrogante? Eu não estou confiante da redenção e da vida eterna em meus méritos. Todo cristão genuíno, ele tem a certeza da redenção e da vida eterna, porque ele confia nos méritos de Cristo, nos feitos de Cristo, na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Pastor, mas se dissermos isso, as pessoas vão viver uma vida leviana. Ora, leviano é só aquele que não nasceu de novo. Se você se lembra, o apóstolo Paulo está pregando e ele disse o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, como se nós já estudamos aqui a epístola de Paulo aos Romanos, você se lembra? Então ele diz isso, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo trabalhou com uma objeção agora. E ele diz o seguinte, porque ele sabia, quando a carta fosse lida na igreja e as pessoas estivessem sendo instruídas, e quando ele diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, um engraçadinho poderia se levantar e dizer, então é assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar ainda mais para que a graça de Deus seja ainda mais abundante. Paulo diz, jamais. Porque veja, meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, se o Senhor te tirou da condenação eterna, te livrou da condenação eterna, te resgatou das trevas, de uma vida sem sentido, sem propósito, ou seja, Ele te deu vida, te restaurou, e um dia você estará com Ele por toda a eternidade. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, o que um servo de Deus, um filho de Deus, o que ele mais almeja é fazer a vontade do seu Deus. Então como afirmar, olha, eu tenho a certeza da redenção por conta de Cristo, vai me levar a uma vida leviana? Pelo contrário, deveria me levar a uma vida prostrada diante do meu Deus, buscando a Ele a cada dia, pedindo a Ele direção, para que Ele possa me conduzir, me fortalecer em cada momento. Então o que nós precisamos é nos dobrarmos diante do Senhor. Segundo ponto que ele mostra, a segunda salvação que ele nos mostra aqui, do verso agora 10 até o verso 16, é a salvação da prisão do pecado, ou o amor que quebra essas correntes, né? Verso 10. Verso 10. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo,
Ou seja, veja aí, então nós temos aqui uma situação. Os que estavam assentados nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados. Por quê? Por que eles estavam vendo assim? Porque eles se rebelaram contra a palavra de Deus, contra a palavra do Altíssimo, contra o conselho do Altíssimo. E aí, qual que foi uma das consequências também? Submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Então ele mostra agora uma situação do pecado, um retrato do pecado, a prisão do pecado. E aí o povo enxerga, e agora o que eles fazem? Verso 13, em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Como que Deus os livrou das suas aflições? A evidência está no verso 14. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas correntes. Qual que é a saída agora? O que isso deveria nos levar? Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Então agora o salmista descreve um segundo cenário. Prisão, trevas, algemas, escravidão. Ou seja, eles estavam ali sentados na escuridão, presos com algemas de ferro. Por quê? Porque eles se rebelaram contra as palavras de Deus. Porque afinal de contas, meu irmão, é isso que o pecado promete. O pecado, ele promete liberdade. O pecado, ele promete prazer. E é claro que no início pode ser extremamente prazeroso, mas o fim é amargo. O pecado, ele promete liberdade, mas o que ele entrega é prisão. O homem, longe de Deus, ele vive aprisionado em seus pecados, acorrentado em seus pecados. Mas veja, quando o povo, mais uma vez, clama ao Senhor, o que diz o autor dos Salmos? Quando eles clamaram, o Senhor os livrou. E veja o que Deus faz. Ele tira da escuridão, ele traz para a luz, ele quebra as cadeias, ele destrói as portas de bronze. Irmãos, nenhuma corrente é tão pesada que o amor de Deus não possa quebrar. Nenhuma corrente ela é tão grossa ou tão forte que não possa ser quebrada pelo Deus Todo-Poderoso. Correntes essas podem ser diversas. Quantas pessoas vivem aprisionadas em seus vícios? Quantas pessoas vivem aprisionadas na pornografia? Quantas pessoas vivem aprisionadas no seu orgulho? Sim, pessoas vivem aprisionadas em correntes emocionais. Pessoas que não conseguem romper porque elas precisam constantemente do aval dos outros, da chancela dos outros. Pessoas que vivem ali totalmente aprisionadas. E o homem por si só, se você notou aqui o texto, a vida só avança, não é porque o homem por si só chegou a um ponto e agora ele pode se ver livre. Não, só há uma intervenção porque o Rei dos Reis está intervindo. Só há cadeias sendo quebradas porque Deus veio intervir, porque Deus operou, porque Deus quebrou. Ou seja, é uma intervenção divina. E é exatamente isso. A palavra de Deus está dizendo que Ele quebra as correntes, que Ele abre as portas, que Deus ele liberta o coração daquele que clama, Ele liberta o coração que clama a Ele, que busca a Ele. E aí o salmista agora caminha para do verso 17 até o verso 22. Ele mostra a salvação da doença do pecado, ou seja, esse amor que cura uma alma doente, não no sentido de uma doença física. Vamos ler aí o verso 17. E ele diz: os insensatos serão afligidos por causa de suas práticas corruptas e de suas maldades. Então note aqui que interessante. Toda desgraça humana, toda mazela humana é justamente por conta dos pecados do homem. Por que é tão importante você e eu sabermos disso? Porque senão em algum momento da sua caminhada você vai nutrir um certo ressentimento para com seu Deus. Neste exato momento há muitas pessoas que estão bravinhas com Deus, que dizem ser filhas de Deus, estão bravas com Deus porque elas estão sofrendo, porque elas estão passando por alguns vales, porque elas estão enfrentando algumas aflições. Agora, se eu tenho um entendimento correto do que a minha Bíblia diz, que todo sofrimento é justamente, seja de forma direta ou indireta, por conta do pecado, então jamais eu vou atribuir a Deus algo assim, porque Deus não é injusto. E aí o salmista diz no verso 17, os insensatos serão afligidos por causa de suas práticas corruptas e de suas maldades. Eles rejeitaram todo tipo de comidas e chegaram perto das portas da morte. Em sua angústia, e agora, está vendo? Nós temos a descrição do pecado, e agora nós temos um clamor. Em sua angústia clamaram o Senhor e Ele os livrou de suas aflições. Como que Deus os livrou? A resposta está aí no verso 20. Como que Deus os curou?
Enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Por meio da palavra. Hoje as pessoas querem conhecer a Deus, mas elas não querem meditar na palavra de Deus. Não há atalhos na fé cristã, meu irmão. Deus se revelou a nós por meio de sua palavra. E você só vai conhecê-lo se você se dobrar diante de sua palavra. Meditar em sua palavra. Não é esta a ordem bíblica? Medita no livro de dia e de noite? Agora, se nós meditamos no Instagram, Facebook, YouTube, 2, 3, 4, 5 horas por dia, e 5 minutos para a palavra de Deus, como que nós vamos conhecer o nosso Deus? Aí as pessoas depois não entendem, os crentes não entendem por que eles andam abatidos, aflitos, angustiados, cabisbaixo. Ora, o seu renovo não vai vir do Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. O refúgio, o refrigério que eu e você precisamos, que todo ser humano precisa, vem da palavra de Deus. Vem por meio de conhecermos ao Senhor, de estarmos ali prostrados diante dEle. Ele é aquele que fortalece o abatido, Ele é aquele que revigora o que não tem nenhum vigor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Isso vai vir por meio das Sagradas Escrituras. Aqui o salmista está dizendo, olha, Deus enviou a sua palavra e Ele os curou. Isso deveria nos levar ao quê? Verso 21, rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então veja, ele apresenta agora a terceira cena desta doença do pecado, mas não é uma doença física. Ou seja, é a desgraça causada pelo pecado. Eles foram tolos, eles se rebelaram e sofreram por causa dos seus pecados. Ou seja, é aquela pessoa fraca, adoecida, pesada, sem vontade, sem perspectiva alguma. O homem sem Deus vive assim. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter sucesso, ele pode ter status. Mas a parte de Deus, esquece. A parte de Deus, esquece. Mas veja, sempre há uma boa notícia. O evangelho é assim, não é? E mais uma vez o salmista diz, em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Como que Deus os curou? O texto é enfático. Ele enviou a sua palavra. Então veja, a cura, a libertação, a transformação, o consolo, o refúgio, o refrigério, não veio do coração humano. Não veio porque o homem proveu. Não veio porque o homem é intelectual, porque o homem é inteligente. Não, não, não. Veio da palavra de Deus agindo, sendo aplicada, operada por meio do Espírito Santo, agindo e quebrantando os corações. Então, mais uma vez, meu irmão, a palavra de Deus é a palavra que restaura. É a palavra de Deus que consola. Você não vai encontrar consolo longe de Deus. Não. Você não vai encontrar refúgio longe do Senhor. É a palavra de Deus que confronta o meu pecado e o seu pecado. Todos nós que estamos aqui precisamos de mudança. Não pense que você chegou num patamar onde não há nada a ser mudado na sua vida. Todos nós que estamos aqui estamos sendo lapidados por Deus. Ou seja, nós vamos ser lapidados por Deus por meio da palavra dEle. Porque é impossível que nós meditemos num texto e nós não voltemos para a nossa casa com aquela indignação. Senhor, eu estou tão distante daquilo que a Tua palavra diz. Quebranta o meu coração, abre os meus olhos, opera na minha vida. Porque senão, meu irmão, você está num patamar então que você já não deveria nem estar entre nós. Já deveria estar ao lado do Pai. Mas nós estamos neste processo de transformação e sendo lapidados pelo Senhor. Então, que mais essa noite nós podemos nos voltarmos para a palavra de Deus. Ora, se você não conhece a Deus, se você não conhece a palavra de Deus, hoje é um privilégio, nós temos oportunidade, meu irmão. Oportunidade. Oportunidade de ter as Escrituras. Em muitos países comunistas, os nossos irmãos, eles não podem ter uma Bíblia. Nós não temos uma, nós temos várias. Várias, você pode ter no seu celular. Você tem o seu livro físico. E aí eu pergunto para você, qual momento nós abrimos esse livro e meditamos nesse livro? Ah, mas eu tenho dificuldade com leitura. Como eu sempre digo para minha esposa. Os irmãos sabem, ela sofreu um AVC e a parte cognitiva funciona, mas há um conflito ali muitas vezes para externar aquilo. Então muitas vezes vai para um texto e tem uma dificuldade para ler um texto, que era normal para ela. Aí então, qual é o argumento agora? Ah, vamos usar isso como uma desculpa para não meditarmos na palavra de Deus? Porque há um conflito aqui, eu não consigo ler ou compreender precisamente um texto? Não, não há desculpa. Coloque, ouça o texto bíblico. Ou seja, peça para o filho ler, para o marido ler. Alguém leia a palavra de Deus e se alimente da palavra de Deus.
Mas nós não podemos usar isso como uma desculpa esfarrapada para não meditarmos na palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que vai te sustentar. Não é um líder religioso, coloca isso na sua cabeça. Não é um pastor que vai te sustentar. É Deus por meio de sua palavra. O pastor é apenas um instrumento, um canal, para que a bênção de Deus alcance as pessoas. Só isso. Se você colocar a sua esperança num pastor ou num líder religioso, prepare-se para se deparar ali com, muitas vezes, com uma surpresa, né? Algo ruim pode acontecer. Agora, se a sua vida estiver pautada no Senhor, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, você pode ter certeza que você não vai se decepcionar. Então não há desculpa, meu irmão. Nós temos a palavra de Deus. Que nós nos voltemos para a palavra de Deus. E então possamos meditar em sua palavra. E aí ele caminha para do verso 23, né, até o verso 32, mostrando ali a salvação da tormenta do pecado. Ou o amor que acalma aí as tormentas, né? Verso 23. Os que vão para o mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele dá ordens e faz levantar o vento tempestuoso, ou seja, Deus está causando ali uma tempestade, que eleva as ondas do mar. O que acontece? Qual que é a consequência? Eles sobem aos céus, descem às profundezas e desfalecem em angústia, balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o seu senso. Essa é a consequência. Agora, em sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições. Fez parar a tempestade. Como que Deus operou? Fez parar as tempestades e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim os conduziu para o porto desejado. Qual que é a consequência? O que deveria levar o povo a fazer? Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então a quarta cena que o salmista pinta aqui é desse mar revolto, da tempestade, do desespero. Eles foram lançados aos céus e desciam às profundezas, cambaleavam como bêbado. E às vezes é isso que acontece, né? A nossa vida muitas vezes ela tem altos e baixos, né? Muitas vezes você vive o improvável, o impensável. A vida daquele que está longe do Senhor ela é instável, ela é imprevisível. Sempre vai ser assim. Só que veja, em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou. Deus, ele acalma a tempestade. Muitas vezes nós somos como os discípulos, né? Quando estamos passando por alguns vales na nossa vida. Você está enfrentando o vale da enfermidade, o vale da morte, o vale do luto, o vale do desemprego. E aí muitas vezes nós queremos dizer, como os discípulos disseram, não te importa, Senhor, que pereçamos? Não foi isso que os discípulos disseram? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo, se você se lembra do relato, eles estão indo para onde Jesus ordenou, agora eles estão enfrentando uma tempestade, e aí o que eles disseram? Jesus estava tranquilo, Jesus estava descansando, diz o texto, e os discípulos ficaram apavorados, a ponto de dizer, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia, a minha aflição? Muitas vezes eu e você, nós não temos a ousadia que os discípulos tiveram. Mas muitas vezes lá no nosso coração nós estamos querendo indagar Deus. Querendo colocar Deus contra a parede. Não te importa, Senhor, que pereçamos? O Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha luta, a minha dificuldade? As minhas dores? As minhas dores? Meu irmão, o amor de Deus não é apenas um socorro imediato. A pergunta que você tem que fazer é, ele está conduzindo o barco da minha vida? Essa é a pergunta. Se Cristo está conduzindo o barco da minha vida e da sua vida, a gente pode descansar, meu irmão. A gente não precisa temer a nada e nem ninguém. A gente não precisa temer as circunstâncias, as adversidades, o amanhã. Nós não precisamos temer a nada e nem ninguém. A palavra de Deus é enfática, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu o seu próprio Filho, você acha mesmo que Ele não vai cuidar de você? Que Ele não vai suprir as nossas necessidades? Que Ele não vai ouvir o nosso clamor? É tolice da nossa parte isso. Então o amor de Deus não é apenas um socorro imediato. Ele nos conduz ao destino final. E é por isso que nós temos certeza da redenção. Porque Ele começou e Ele vai completar. É Ele que vai nos levar, são e salvos, de volta para casa. Então muitas vezes Deus ele pode acalmar a tempestade por fora. Pode dar ordem e o mar acalma. Mas muitas vezes isso ocorre de outra maneira. E eu explico como. Às vezes o mar ele pode mudar. Às vezes Deus muda é o marinheiro. Se você já leu o livro de Salmos, constantemente os salmistas eles iniciam os salmos angustiados, aflitos.
né, um conflito dentro deles. E eles terminam os salmos com uma perspectiva totalmente diferente. Pastor, mas os problemas foram solucionados? Via de regra, não. Via de regra, muitos dos salmos que nós já meditamos aqui, você já viu isso aqui, muitos deles, o problema não foi solucionado imediatamente. Mas o que houve uma mudança dentro deles. Eles olharam para o Senhor e mais uma vez eles foram renovados, fortalecidos, revigorados. O problema da cristandade moderna é que eles querem glorificar a Deus quando todos os problemas foram solucionados. Quando todas as angústias foram sanadas, aí então eles querem abrir os lábios e glorificar a Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós fomos chamados para andarmos por fé e confiarmos em nosso Deus em todo o tempo. Mesmo que o cenário que esteja diante de nós pareça que o mundo esteja ruindo, mas nós confiamos no nosso Deus. E nós temos a certeza que Ele não abandona o seu Filho. Nós temos a certeza que Ele cuida do seu povo. Porque afinal de contas, se nós estamos aqui neste exato momento, é porque até aqui Ele tem nos sustentado. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos transformado a cada dia. E aí é claro, meu irmão, que depois de descrever tudo isso, as quatro desgraças do pecado e os 4 resgates do pecado, isso nos leva agora a um cântico da salvação. Ou seja, nós deveríamos proclamar, ou seja, uma consciência da salvação e dessa gratidão a Deus. Leamos aí o verso 33. Ele vai mostrar um pouco dessa soberania de Deus, né? E ele diz, olha, Ele transforma rios em deserto e nascentes em terra árida, a terra frutífera, né, em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Transforma o deserto em lagos, a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para a sua habitação. Semeiam campos e plantam vinhas, que produzem muitos frutos. Ele os abençoa de modo que se multiplicam de forma extraordinária, e não permite que o seu gado diminua. Quando decrescem e são abatidos por opressão, aflição e tristeza, Ele lança desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrar pelo deserto, onde não há caminho. Mas tira o necessitado da opressão para um lugar seguro e lhe dá descendentes como um rebanho. Então aqui nós temos um cântico da salvação. Agora do verso 33 nós temos ali um cântico congregacional. Ou seja, em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, olha, agora o que você viu, o que Deus fez, o que Deus faz, agora que você compreendeu de onde Ele te tirou, meu irmão, agora é hora de celebrar, agora é hora de cantar, agora é hora de render graças a Ele. Porque, ora, um povo que foi salvo, ele não guarda silêncio. Um povo que foi salvo, ele deve proclamar a todos esse Redentor, esse Salvador, o Messias. Um povo salvo, ele proclama. Um povo salvo, ele celebra. Um povo salvo, ele recorda tudo aquilo que Deus fez, a história da salvação, da redenção. Então, quando nós cantamos, nós não estamos apenas expressando emoção. Não, nós estamos ensinando uns aos outros a história da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da redenção, da graça do Senhor. Esse Deus que transforma desertos em rios, é esse Deus que ergue cidades onde haviam apenas ruínas, é este Deus que exalta o humilde e abate o soberbo, é esse Deus que guia e sustenta e renova. Ou seja, Ele cuida do seu povo. E cada virada da história aqui é atribuída a Deus, não é a homem, não é ao esforço humano, ao intelecto humano, não, é ao poder de Deus. E aí ele vai encerrar no verso 42 e 43 dizendo, né, essa consciência da salvação. Quem é correto vê e se regozija, e todo o que é mal tapa a sua própria boca. Quem é sábio observe essas coisas e considere atentamente o amor do Senhor. Então, depois do cântico, o salmista chama o povo a refletir. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Sabedoria na Bíblia não é apenas uma questão de inteligência, meu irmão. É você reconhecer a mão de Deus em todo momento da sua vida, na história do seu povo. Um dos grandes problemas do cristão moderno não é falta de informação bíblica. Nós temos muitas até. O problema, muitas vezes, é uma falsa de consciência espiritual. E eu explico o quê? Muitas vezes nós não conseguimos perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós não conseguimos perceber o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Não conseguimos. Nós, muitas vezes, não conseguimos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz da redenção, da salvação. E o salmista nos chama a olharmos para trás e percebermos isso. Olha, quantas vezes Deus
Quantas portas Deus já abriu, quantas tempestades Deus já acalmou, quantas correntes ou cadeias Ele já quebrou, quantos desertos em nossas vidas Ele já transformou. Então o sábio, ele não vive no automático. O sábio, ele olha para a vida com os óculos espirituais. Ele olha para as Sagradas Escrituras e medita na palavra de Deus e traz isso para a sua vida. Ou seja, a todo tempo ele está ali examinando a sua vida para então render graças ao Senhor e louvar ao Senhor e bendizermos ao Senhor. Então nós precisamos recuperar esse hábito, o hábito de perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não só nas grandes vitórias, mas nas pequenas. Nas pequenas misericórdias diárias que eu e você recebemos. Como, por exemplo, o milagre da vida, meu irmão. Você recebeu um milagre nesse dia. Eu recebi. Muitas vezes nós não estamos nem aí. Nós não conseguimos perceber o privilégio que temos. Você consegue executar as suas tarefas mais básicas sem a ajuda de ninguém. Você não está fazendo uma sessão de hemodiálise. Talvez você não esteja com câncer em fase terminal. Você não está num leito de hospital. E muitas vezes não consegue agradecer a Deus. E não consegue louvar a Deus. Não consegue enxergar as misericórdias do Senhor. E as bênçãos que Ele tem nos concedido. Talvez na minha função seja mais fácil enxergar quão fraco eu sou e quão fraco nós somos. Porque a todo tempo preciso ir a velórios, a hospitais. E eu vejo pessoas que eram fortes. Os jovens que estão aqui me ouvindo, para eles isso aqui pode ser uma tolice. Porque você está no vigor, no auge do seu vigor. Mas quantas pessoas que não conseguem colocar uma colher ou um copo d'água na boca porque não conseguem. Estão fracas, debilitadas, estão definhando por conta de um câncer ou qualquer outra enfermidade. E muitas vezes nós estamos aqui em perfeitas condições e não conseguimos render graças ao nosso Deus. A consciência da salvação, de onde Ele nos tirou, o que nós merecíamos, nos mantém humildes e gratos ao nosso Deus e firmes, cravados em sua palavra. E ele encerra dizendo isso: o sábio perceberá como Deus tem sido fiel, o seu amor é fiel para com o seu povo. Né? Que Deus nos dê essa graça, que eu e você enxerguemos isso. Porque esse povo aqui, inúmeras vezes eles falharam, inúmeras vezes eles quebraram a aliança, mas Deus foi leal, Deus manteve a sua palavra, Ele honrou a sua palavra, Deus se manteve ali, firme, Ele estava ali. Que eu e você também possamos confiar no nosso Deus em todo momento das nossas vidas. Em qualquer momento que você possa estar passando, nunca se esqueça, Deus jamais abandona o seu povo. Deus sustenta os seus filhos. E a cruz é o exemplo, o maior ato desse amor leal do nosso Deus, aonde Ele enviou o seu Filho até nós e foi esmagado pela ira de Deus Pai. Como diz Isaías 53, agradou o Senhor moer o próprio Filho. Ou seja, alguém precisava pagar o preço por nossos pecados. E Deus então enviou o seu Filho, que foi esmagado por conta dos meus pecados e dos seus pecados, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, redenção, e fôssemos reconciliados com Deus Pai, como Paulo diz em Romanos, por meio da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você possamos cultivar um coração grato, que louva e bendiz ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém?